Fala galera do Panorama Cast, beleza? E aí, como é que estamos? Hoje mais um Panorama Cast com vocês aqui, eu, Yuri, e aqui na minha frente, Diego Martinelli. Fala galera, beleza? Beleza. Hoje a gente vai falar aqui com o pessoal show de bola, com o pessoal do Pressão Sonora, galera. Esse pessoal que já está conectado aqui com a gente, né? Que é o Heitor e o Eric. Beleza, pessoal? Fala aí, rapaziada, tranquilão? Pô, obrigado aí pelo convite. Uma satisfação estar participando aí com vocês. E vamos lá falar de rock. Vamos falar de rock hoje, hein? É isso aí. A gente vai tentar falar o que a gente costuma zoar, que a gente fala das notícias mais quentes do mundo da música, mas hoje a gente vai só falar o que tá rolando por aí. E também temos aí Vitor Rafael, nosso camarada do Panorama Cast aqui. E aí, Vitão? Seja muito E aí, bem-vindo. rapaziada, beleza? Então, gente, vamos começar aqui já, né? Com a pergunta que normalmente a gente faz aí no início. Como é que surgiu essa ideia de vocês, cara, de criarem esse podcast que é o Pressão Sonora, que fala aí da novidade, né, no mundo do rock, né? Como é que vocês tiveram essa ideia aí de, pô, vamos criar um podcast? Como é que surgiu isso? Conta pra gente aí. Acho que Fala aí você. é porque a gente já tentou isso muitas vezes, né? Eu acho que já é a nossa terceira tentativa, digamos assim, não tenho certeza. Eu sei que a gente lançou 2 pilotos aproximadamente 2 anos, assim, antes do advento do podcast, digamos assim, né? Quando pouca gente fazia ainda. E o Eric sempre falava que todo mundo fala, esse ano é o ano do podcast. A gente tem que entrar nessa. E a gente sempre tentava entrar e meio que deixava cair. E, cara, nessa pandemia, a falta do que fazer meio que me incentivou a fazer um podcast que, na verdade, não era esse. Que é um outro podcast que eu tenho sobre futebol, com os amigos flamenguistas. E no meio desse projeto de querer fazer mais coisas, eu falei, pô, Eric, se a gente botasse em prática agora, já que eu peguei o jeito de fazer o bagulho, que a gente tá mais experiente, digamos assim, né? O que tu acha de a gente fazer o nosso projeto de rock, de música agora? Ele falou, então é esse é o momento certo. E se mostrou ser mesmo, porque agora a gente conseguiu manter, já vai fazer o quê? Meio ano já, né, que a gente tá aí, e dessa Dá vez tá até sendo mais, pô. bastante regular. É. Dessa vez está sendo regular, o que não foi nas 2 primeiras tentativas. Mas vocês colocam quanto tempo o podcast de vocês lá, de semana em semana, ou é mais espaçado? Como é que é isso aí, pessoal? Seguir aí. A cada 2 semanas a gente lança episódio novo. Então, a gente começou, se eu não me engano, foi em dezembro que saiu o primeiro. O resto já foi esse ano, né? Aí a cada 2 semanas a gente lança um episódio novo lá. Então não tem tantos ainda assim, mas já tem mais de meio ano que a gente tá fazendo aí. Eu acho que o nosso segundo episódio foi tipo dia 25, Natal, tá ligado? Foi uma parada. Pode crer. Maneiro. Show. Então. E aí, então por que rock? É porque vocês gostam de rock mesmo, né? Você falou que você ia ter um canal de futebol, aí vocês estão fazendo rock porque vocês gostam de rock, né? É porque no futebol a gente diverge, porque eu sou flamenguista, ele é tricolor, aí a porrada conta, então não dá pra fazer nada muito aí fica complicado, centrado, hein? mas no rock é uma parada que a gente se encontra. Talvez não tão estilo, né? A gente não é, digamos que a única banda que a gente gosta em comum, tipo, de ser muito fã é o System, mas ele é mais extremo, eu sou um pouco mais soft, mas é rock. Rock meio que une a gente. Ah, show, cara. E a gente sempre falou de rock pra caramba, né? Já se conhece há mó tempão. Tem uns 10 anos que a gente se conhece, e sempre foi um assunto que a gente falou bastante, sim. E como ele falou, a gente já tinha tentado ter podcast antes, então foi meio natural ter um podcast que fala de rock, né? Basicamente a gente só grava o que a gente já conversa mesmo e coloca lá. Ah, show. Deixa eu falar aqui, rapaziada. Eu ouvi um dos episódios de vocês, que vocês falaram aí, pô, achei bem bacana, bem emblemático aí do molejão. E aí, eu queria saber com vocês, assim, o que fez vocês efetivamente escolherem, além do gosto de vocês, é claro, mas pensar num podcast de rock no momento em que, se a gente for analisar aí o cenário musical nacional,
o rock tá tão embaixo assim? Se seria efetivamente por realização pessoal? O que fez vocês escolherem o rock para um podcast? Cara, como eu te falei, a gente já troca ideia disso normalmente. Então, pra gente é natural falar a respeito desse assunto. E a gente leva o podcast como hobby mesmo, assim. A gente faz sem muita pretensão de grande coisa. A gente sabe que é um público bem nichado, que nem você disse, né? O rock não tá em alta. Mas a gente faz por fazer, cara. Porque é uma realização pessoal nossa de falar desse assunto e de estar fazendo podcast, sabe? Esse é o mais importante, né, cara? Você tem que ficar E feliz. também, como tu fazendo. falou, hoje é um cenário em que o rock não tá em evidência. Então, acho que parte da gente que curte querer levar isso de alguma Exato. forma, né, pra mais gente. É uma forma de resistência. Com certeza. Mas vocês pensam em colocar algum outro gênero no podcast de vocês ou realmente só falar de rock? Cara, então, o nosso último episódio completo, né, foi um especial do Dia do Rock, onde a gente não falou de rock. Tipo, a gente não tinha bolado uma pauta especial pra isso. Eu falei, pô, se a gente sentar pra falar em quantos shows bizarros que a gente foi, sei lá, porra, do molejo aí, igual o amigo falou, porra, Bonde das Tronas, isso daí fica mais pro Eric. A gente foi em show de Elba Ramalho. Aí é um episódio de 1 hora a gente falando da nossa experiência desde criança, que a gente ouvia muito pop por causa da mix, de rádio. Sim. E a gente não, eu não sou excludente, eu aprendi a perder meu preconceito musical, então eu ouço de tudo, de verdade mesmo. Então, sem portas fechadas. Acho que acaba sendo foco, porque não tem como, nós dois somos dois camisa preta que é uma parada que é mais forte na gente, mas eu não fecho portas, não. O Vitão também é camisa preta lá, tá com a camisa do Guns, né, Vitão? Parada aí. Hoje veio Legal, né? vestido. Isso aí, mano. Falou em rock and roll, tem que vir Guns N' Roses aqui, não pode faltar. Ah, Tem caráter, né? com certeza, com certeza. Cara, Cara, outra pergunta aqui. Indo pra esse lado aí do rock, né? Na verdade, do roqueiro raiz, né? O cara, pô, que anda de camisa preta, né? Que, pô, tá no show de rock metal. E a gente, na verdade, a gente tem uma visão aí de que o roqueiro raiz, ele sofre um preconceito aí, né? Na atualidade aí. Vocês já sofreram algum tipo de preconceito relacionado a isso? Tipo, pô, eu sou roqueiro e tal, e o meu jeito é assim, e chegar em algum lugar e sofrer esse tipo de preconceito? Ou nunca teve nada a ver com isso e todo mundo na paz com isso, nenhum problema? Acho que preconceito, talvez, tipo, preconceito às vezes pesa muito, né? Tipo, uma palavra que parece que tá falando de causas mais pesadas, mas eu acho que o máximo é a rapaziada olhar, tipo, meio torto, sabe? O cabeludão, assim, chegando no churrasco, camisa do Metallica, nada a ver, sabe? Mas de ficar falando merda, eu acho que comigo, pelo menos, não. Comigo também não, cara. Esse lance de cabelo, assim, quando eu comecei a deixar o cabelo crescer, tenho que ouvir muita piadinha de Wesley Safadão, essas coisas aí. Mas. Fala muito com família, né? Com família é inevitável. Família. Família é impossível. Até hoje, assim, sempre que qualquer pessoa da minha família me vê, pergunta quando é que eu vou cortar o cabelo. Aí eu comecei a deixar a barba crescer recentemente também, é a mesma história. Mas sei lá, acho que faz parte do que a gente quer também fazer, né? Tipo, como é uma contracultura, acho que faz parte. Quando a gente ouve esse tipo de comentário assim, isso dá mais força pra continuar sendo diferentão e segue o baile aí. Mas eu queria Funciona, inverter a lógica do roqueiro raiz aí do preconceito, porque que nem o Heitor falou aí, né? Um dos nossos últimos episódios a gente tava falando de outras coisas que a gente escuta sem ser rock. E o roqueiro raiz mesmo, que eu acho que a gente nem é tão roqueiro raiz assim, pensando por esse lado, porque tem uns caras que pagam de truzão, assim, que geralmente são uns caras mais velhos, que são muito mente fechada, né? E que acha que o cara que curte rock ou metal tem que ouvir só aquilo ali e não pode ouvir mais nada. Eu não sei hoje em dia muito como é que é, mas quando a gente era mais moleque, que a gente tava começando a ver um negócio, a gente tinha a maior pressão de não parecer poser, né? De, tipo assim, poser, pra quem não tá ligado, é os caras que falam que é roqueiro, mas não conhece direito e tal. E aí tem muito preconceito do roqueiro raiz com a molecada mais nova que tá chegando, né? E aí lá no podcast, eu pelo menos sempre que eu falo as paradas assim, eu tento falar de um jeito mais didático pra justamente pegar essa galera mais nova que tá chegando agora. E esse episódio que a gente fez falando de outras coisas que a gente gosta, eu acho que também foi... Na hora ali a gente só fez de idiotice mesmo pra ser engraçadão. De quebrar a expectativa do dia do rock. Mas no final das contas também acho que tinha essa funcionalidade, né? De mostrar que dá pra escutar outras coisas e ser mais de boa também. Mas cara, eu acho que ninguém é muito... Tem a rapaziada que é muito só trevas, mas eu acho que no Brasil é muito difícil tu ser esse tipo de pessoa assim que não escuta mais nada além de metal. Entendi. tem, mas...
Não, tem, eu sei que tem. A gente frequenta uns lugares que a gente sabe que tem, mas... O maluco escondido ouve pelo menos ali um Bon Jovi, uma parada assim meio que dá vergonha. pra Pode ele. crer. Bon Mas- Jovi, Nickelback, né? Pô, Nickelback é show de bola, cara. Que Eu também preconceito gosto. é esse, não, cara? Não, Pô, pelo preconceito amor de nenhum. Deus, cara. Eu acho também maneiro Isso aí, o mas, Nickelback. então, mas aí, como todo roqueiro, eu quero saber de vocês. Vocês já tentaram alguma banda, já se juntaram a algum grupo aí de música? Alguém toca alguma coisa, guitarra, Porra. baixa bateria? Manda aí. Eu só sei Ele não bater sabe palma. bater nem bater palma, não sabe, na verdade. Não, tô aprendendo. Eu cresci tocando bateria, então minha vida foi repleta de tentativa e fracasso de seguir numa bandinha por aí, entrava na banda, saía, mas sem muito sucesso também. Tocava na escola, tocava pra rapaziada, porra, música que era só tutupá, tutupá e só pra agitar mesmo, e é isso. Técnica sempre me faltou, empenho também faltou bastante, mas. Mas é isso, eu sempre sabe aquela parada de querer ganhar na Mega Sena, mas nunca jogar, tá ligado? Era meio que isso. O meu sonho era ser músico, mas eu nunca me dediquei tanto assim pra isso, não. Mas se quiser se dedicar, cara, a gente tá aqui no Estúdio Rash, beleza? Aqui no Rio de Janeiro. Então você está convidado aqui para 1 hora de ensaio aqui. Você pode trazer a Caraca. galera aqui, ó. 1 hora de ensaio no Estúdio Rash aqui. Aí do Merchano, pode ver. Porra, me leva junto aí só pra eu olhar, pô. Pelo Só menos. pra tu bater palma pra nós. Aproveitou o momento. Aproveitei o momento pra momento. fazer o merchan, isso aí. Isso aí. Ainda mais baterista, né? Que é uma espécie rara aí, né? Então tem que Pô, aproveitar mano. 2 vezes. Deixa eu Não. perguntar uma parada pra vocês. Aproveitando aí que vocês falaram de banda já pegar um gancho. O que vocês escutam, falando de nome aí, de banda? Vocês falaram de System e o que mais? Rammstein, sei lá, manda aí, o que vocês gostam de ouvir, tanto de cenário nacional como internacional aí, pra gente saber. Vai, Eric, você que dá moral pro nacional tipo, aí, você que é o... Eu escuto mais banda nacional do que gringa, acredito eu. E aí, sei lá, até é difícil, tipo, mensurar. Eu tô com a camisa do Project 46, que é uma banda que o Heitor gosta também. Eu sou muito fã de Nervosa, que é uma banda de mina lá de São Paulo. Sim. Torture Squad, aqui do Rio tem o de Hateful Minas Murder. de São Paulo, só pra deixar claro, não é que ela é de Minas e de São Paulo. Uma banda formada por mulheres que são de São Paulo. Cara, sei lá, daqui do Brasil tem muita banda, assim. E de gringa, cara, acho mais clássico assim, até em comum a gente curte Megadeth, o Metallica, sei lá, mas o que a gente gosta aí em comum Iron aí. Maiden, Enfim, essas paradas assim. aí fala que tu curte aí. Eu acho que nacional é o Nervosa Verso aí, que o cara falou, tem a Cripta também, que surgiu dessa dissidência aí do Nervosa. Angra um pouquinho, bem pouquinho mesmo, de nacional. Pô, Project, Sepultura, não pode esquecer Sepultura. Cultura, óbvio. Mas, cara, eu acabo não me prendendo muito a uma banda, sei lá, o que eu ouvi bastante, digamos assim, álbum. Um álbum que eu ouvi bastante recentemente foi o que o Edu Falaschi, que lançou recentemente aí com Aquiles. Uma parada que eu tenho ouvido bastante. Internacional, o maluco falou do Rammstein. Rammstein, porra, o último álbum deles eu ouvi todo dia durante, sei lá, 3 meses, porque achei maravilhoso. Pô, o vocalista do System. Rammstein é muito louco, né, cara? O vocalista do Ele é Rammstein. muito louco. Pô, eu vi uma A minha, vez, assim, o cara colocou a uma minha- lâmpada, uma luz na boca, né, cara? Muito isso é doideira. nada. É, o Isso é cara é nada. muito louco, cara. Pô, o Sleep também, que a gente fez um especial aí sobre o Joey Jordison, foi uma banda que também moldou ali nossa infância. Minha banda do coração mesmo, tipo, gringa, é o Epic, é uma banda de symphonic metal que não é underground, mas pouca gente conhece. Uma banda holandesa ali, alemã, de metal sinfônico, nada a ver. Nada a ver não, é muito foda. Se vocês puderem ir, por favor, ouçam Epic, porque tem uma base de fãs da hora aqui no Brasil. Tipo, os caras fazem show. Os caras são grandes, mas eles são grandes que fazem show no Circo Voador, que é onde as bandas pequenas fazem show. Então é muito foda tu ver uma banda com 7 negros no palco, com teclado, porra, bateria grande pra caralho, uma mina muito foda cantando, gutural, e tu tá ali a 2 metros dele, sabe? Pertinho. É muito, muito, muito incrível. E de Então, Mas e de nacional? Tipo, banda que tá chegando agora, vocês têm alguma ideia? Pô, essa aqui é a banda top nacional, tá começando e, pô, vai ser um estouro. Pô, estouro é uma palavra um pouco forte, né? Falando de rock assim no Brasil. Mas, pô, uma banda que eu tenho escutado bastante ultimamente, que lançou o primeiro álbum agora em junho, é o Corja, que é uma banda. É tipo um thrash metal crossover assim, é bem pesado, vocal fechadão. É uma mina que canta também, a banda lá do Ceará. Aí é legal também que sai desse eixo Rio-São Paulo, né? Uhum.
E sei lá, eles fizeram um barulhinho aí. Eles lançaram esse álbum em junho, deu uma hypada assim pra galera mais underground. E eu acho que é uma banda que nacionalmente ainda vai ganhar bastante projeção aí nos próximos tempos. Pois é, o Eric, ele é mais o garimpador aí do underground, eu não, não conheço tanta É. coisa não. Tipo, de banda nova de verdade, eu acho que não tem. Os meus underground que eu curti era a No Remorse lá, que é muito underground, que meio que Que não acabou. acabou, né? Não tem mais. Mas aí, em compensação, o Igor da No Remorse tá na 4Kill, né? Que não é nova, mas é ali do underground também, então. É uma boa Pra quem também. curte thrash metal aí que tá ouvindo a gente, a 4Kill é uma banda aqui do Rio que eu recomendo bastante. Eles estão pra lançar álbum aí também, esse ano ainda. Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, meus amigos. Com a saída da MTV, vamos dizer assim, com a MTV antiga, aquela MTV raiz ali, vocês acham que o rock perdeu muito espaço nas grandes mídias? Cara, eu acho que pode ser. A gente, tipo, não tem idade pra ter pegado muito a MTV, né? Então eu não sou cria da MTV, eu vim tipo, depois. Mas eu conheço a história da MTV e a importância da MTV pro cenário nacional, assim. Mas eu não sei se a MTV era tão assistida assim, tá ligado? Eu acho que é uma coisa mais de gente mais jovem que tem esse no imaginário que a MTV era muito influente. Mas eu não sei se a nível nacional a MTV era tão grande realmente. É porque Mas com certeza faz falta, né? na minha época, assim, eu tenho hoje meus 33 anos, né? Você tá velho, cara. Você tô tá velho muito aqui, a velho. barba O problema branca é esse, aqui. cara, que você envelheceu, cara. A MTV, cara, tinha canal aberto, né? Não era só Tá na ligado. TV fechada como é hoje, entendeu? Então, eu acho que a Uhum. MTV proporcionou às pessoas a poder assistir mais rock. Não só rock também, eles tocavam muito pop, mas acho que o rock naquela época, assim, dos Tinha anos um peso 90, grande. vindo até os anos 2000, assim, o rock era, vamos dizer assim, era uma coisa rotineira, então todo mundo conseguia ouvir aquilo, entendeu? Então era bem projetado na televisão. E hoje, aparentemente, foi caindo o nível, né? E a galera participava, né? Então, isso era legal da MTV, que, tipo, você... naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha essa comunicação que a gente tem hoje, né? Streaming. Uhum. E a galera ficava de olho na MTV e ligava pra participar, sabe? Tinha essa interação da galera. Acho que tinha SMS. Eu não sei se na época era SMS, não sei. Mas sei que era legal essa interação, né? Você tinha essa interação. Não, era diretamente pelo telefone. Pelo telefone, assim. Porque não o tinha SMS, mensagem, né? não, o SMS veio depois dos anos 2000 O pessoal ligava pra lá e ficava interagindo. Assim, eu sou um roqueiro meio atrasado, digamos assim, então eu comecei a ouvir rock, igual eu falei no especial lá, eu acho que por volta de 13 anos eu comecei a ouvir rock, então realmente eu não peguei a vivência de MTV além do Rock Go, porque eu sabia que o Rock Go Rock existia, Go então era eu show assistia. de bola. Show de bola, show de bola Rock Então eu mesmo. assistia bastante, então Algo clássico, pouco. sempre, futebol veio de berço, então o Rock Go eu assistia. Rock Go Mas é muito aí, bom. tipo, eu consumo muita coisa do Matanza, por exemplo, e o Jimmy cresceu na MTV, então eu ouço muito ele falar da importância da MTV pro cenário nacional, e os malucos do Sepultura também, falando muito, do Angra também. Então, assim, eu percebo que era um movimento absurdo. Tipo, a importância naquele momento ali era surreal. Fazendo um paralelo com a nossa época, digamos assim, uma grande mídia, grande não, porque já era rádio, mas uma parada que na nossa época influenciava a rapaziada a ouvir mais rock era a Rádio Cidade. Não a primeira, a segunda, né? É. Porque voltou ali por volta de 2013, 2000, não sei. Por Mas aí, assim, 2013, 14. ali era uma parada que foi na nossa, que foi mais contemporâneo com a gente, que a gente sente falta, sabe? E assim, era muito legal. Eu não ouvia rádio há muito tempo, e quando a Rádio Cidade voltou, eu passei a ouvir porque é uma forma de você conhecer música nova, tipo, até consumir uma bolha que você não conheça, porque apesar de tocar os Metallica e os Iron Maiden sempre, eles vão lançar uma banda igual o Eric falou do Ceará, que vai tocar um bagulho assim, umas bandas lá umas bandas nórdicas, nada a ver, você vai acabar conhecendo mais coisas. Mas aí, né, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tipo assim, tanto a MTV quanto a Rádio Cidade influenciou muita gente a começar a gostar de rock. E aí, quando essas coisas não tem mais, então tem menos gente curtindo. Mas também essas coisas não tem mais porque já tinha menos gente curtindo antes. Então fica nesse ciclo aí eterno. É difícil apontar qual que é o problema que começou tudo. E aí, assim, como a MTV era uma parada que, por mais que fosse, igual vocês falaram, era muito focada pra arte, eles tinham ali um foco de retorno financeiro.
E quando isso acabou de dar, acabou. Acabou. Vamos fazer reality de ex com ex. E é isso, vamos fazer dinheiro. Na Rádio Cidade, não, ele ficou tentando voltar. Igual aconteceu na volta deles em 2013 ali, que teve até um puto evento no Barra Music. Você imagina um evento de metaleiro no Barra Music? Aquilo ali foi surreal. E aí eles voltam, e acabou. Aí voltou de novo, acabou de novo. Agora tá só web rádio. Mas assim, quando a parada vem, igual você falou alguém falou isso sobre ser resistência, né? Quando o bagulho vem de dentro e não visando dinheiro, eu acho que as pessoas tentam, né, manter de pé. Mas quando o dinheiro é o principal, não tem como. Tá, vou ler aqui, cara. A galera tá interagindo com a gente. O Pequeno Mochileiro mandou: quero um relato do primeiro moche de vocês. Boa noite a todos. Pequeno Mochileiro é nosso amigo Arneson, que tá com a gente também no rolê de metal. Eu falei no meu primeiro moche, eu não lembro qual foi o meu primeiro moche exatamente, Eric. Tá bom, então eu vou falar qual foi o nosso primeiro mote que foi junto. Foi junto. Pô, aqui no Rio antigamente tinha o Viradão Carioca, alguma coisa assim o nome. Ah, é Não sei se verdade. vocês lembram. Vocês lembram aí? Uhum, sim. E aí teve a gente mora na Baixada, né? Teve um ano que teve uma edição em Nova Iguaçu. E aí a gente foi, porque era gratuito, tinha umas bandas de rock lá, a gente queria começar em show assim, então foi basicamente o primeiro show de rock que a gente foi e a gente foi junto nessa época. E aí o nosso primeiro mote foi na primeira banda da noite, que é uma banda que a gente nem curte, mas era o que tava rolando. E aí foi no show do For Fun lá, que a gente teve o nosso primeiro mote. Como é que eu esqueci metal. dessa informação que metal. o primeiro mote foi no show do For Fun? Eu não lembro. Porra, eu Não posso sei esquecer também. disso. Metalheiros, For Fun. metalheiros. O pessoal Não, falou mas aqui o primeiro também. mote, assim, de curtir, eu acho que foi na banda seguinte, que foi o Raimundos, né? Aí já... Ô, Raimundo. Aí a aí gente já tava foi ali da hora. realmente pra ver o Raimundo já. Aí foi o primeiro mote consciente, né? Tipo, digamos, vamos curtir essa parada aí, foi no Raimundo. Então, o pessoal falou aqui também, ó, o Christian Chagas, que, pô, a MTV era foda pelo que ela representava, não pela audiência. Realmente, pô, era outro mundo, cara. A MTV tinha que voltar. Pô, cara, os programas de João Gordo eram... Era muito top, cara. Era muito top. Garganta e Torcicola. Canal 24 na antena com Bombril, o Vitor falando aí. É. Isso aí. Aí Rock Go era um clássico, o Natan falou aí pra gente também. É isso. E, cara, então, mudando um pouco, não mudando muito o assunto, mas eu quero saber a opinião de vocês em relação aos grandes eventos aí que a gente tem hoje, Rock in Rio, Lollapalooza, não Lollapalooza nem tanto, mas Rock in Rio tá abrindo espaço para outros gêneros da música estarem fazendo show lá. E o que você acha dessa integração? Eu não sei como é que fala, né? Mas está juntando outros gêneros num festival que na teoria era para ser só de rock. A gente tem uma opinião um pouco polêmica entre aspas, né? Mas eu sou a favor, assim, porque são 7 dias de festival. Se tivesse 7 dias só de rock e de metal, provavelmente não teria público para encher os 7 dias. E como o Heitor tava falando, a reflexão do dinheiro tá na frente e acaba que acontece dessa forma, né? Então, sei lá, cara, pra mim é só ignorar os outros dias e ficar com os 2 dias de rock ali como se fosse um festival de dois dias só e beleza, e dá pra curtir, né? A gente fala bastante disso, a gente já falou em alguns episódios que, pra mim, enquanto a Beyoncé estiver pagando a vinda do Iron Maiden, pra mim tá lindo, continue trazendo a Beyoncé. Eu acho que em alguns momentos eles perdem a mão em outras paradas, tipo, fazer uma cidade do rock enorme com 500 atrações de 500 bagulho diferente. Vários palcos, né, ao mesmo tempo, um monte de palco, um monte de... Vai do não, street palco, até o rock, né? O palco é uma parada que me deixa bolado porque eu não consigo consumir tudo que tinha e eu queria. Sair correndo assim, de um pro outro. Principalmente a distância entre o palco Sunset pro palco Mundo, né? É um absurdo. E assim, antigamente a gente sabia que se você quisesse assistir o palco Mundo inteiro, era só você ignorar a última banda do palco Sunset e ir pro palco Mundo. Só que isso mudou recentemente também, então tá pior ainda. Mas o que eu falava era sobre questão de atrações que não são musicais e acabam encarecendo o evento. Igual tem um circo dentro do bagulho. Por que tem que ter um circo pra custar mais R$100 no meu ingresso que eu quero só ver a música, sabe? Então aí eu não... Tem roda gigante também, né? Tem roda gigante, tem... Montanha-russa. Tem escalada. Tem escalada. Tem tirolesa. Olha.
Eu quero ver uma pessoa que vai vir aqui falar nos comentários, falar assim, eu fiz tudo que tinha lá no Rock in Não dá. Rio. Não dá, Porra, não dá. impossível. Em um dia, não dá. Acho que nem todo festival, cara, dá pra Se fazer. tu não assistir nenhum show, talvez você consiga fazer ir todos os stands e fazer as paradas, mas eu acho muito difícil também, cara. E olha só, tem uma coisa, vou falar agora, não sei se foi o Heitor ou o Eric, mas tem uma coisa que eu consegui fazer no Rock in Rio que vocês não conseguiram fazer. Sabe o que que é? O quê? Pegar o copo da Red Bull, que eu escutei vocês falando, Ah, se der, eu fiquei falando puto, no cara. episódio. A frustração do Heitor essa aí. Eu nem tentei. Eu fiquei bem escutei, bolado, eu mano. escutei Puta no que podcast de vocês e eu consegui pegar o copo Não, lá. e quem ouviu sabe do meu drama, né? Que eu fui no segundo dia, cara. Aí eu falei, não vou pegar não, porque eu precisava comprar 3 Red Bull, eu não ia beber 3. Então eu falei, pô, semana que vem que eu venho com a galera, né? A gente compra 3, e aí ficou com o copo. Aí não perdi o copo, fiquei decepcionado. Mas... Inclusive fica aí a minha crítica também ao Itaú, que é o patrocinador oficial ali dos brindezinhos. Pô, a pulseirinha era muito mais da hora. Você não precisava entrar em fila pra pegar pulseira, era chuva de pulseira e aquela porra ficava brilhando durante uma semana no seu quarto. Era muito mais legal. Não, e te falar que o copo parou de funcionar, tá? Logo um tempo depois isso aí, daí então já tranquilo. imaginava. E mesmo em todos esses eventos grandes que acontecem de rock, por que você acha que ainda perdeu espaço, cara? Que o rock perdeu espaço na mídia? Caraca, essa é uma pergunta de $1 milhão. É. Tipo, muita gente fala, é um discurso um pouco genérico, assim, mas geralmente a galera mais velha fala que faltou renovação do público de rock. Então tem esses grandes eventos aí, mas, que nem eu falei lá do Rock in Rio, é uma parada muito, muito no limite, assim, né? Tipo, os caras fazem o Rock in Rio e conseguem encher um dia, 2 no máximo. E, então, sei lá, acho que esses grandes eventos, apesar deles existirem e de levar público, eu acho que ainda é sempre a mesma galera que tá indo sempre, sabe? Acho que faltou um pouco de uma renovação, assim. Não sei até que ponto a questão da mídia que a gente estava falando antes pode ter influenciado também, de falta de espaço na mídia. Mas eu não sei, cara. Eu acho que o rock deixou de se comunicar um pouco com a galera mais nova mesmo e não teve essa renovação, né? Tipo, hoje em dia todo mundo ouve rap pra caramba, esse negócio aí que tá na moda agora. E o rock ficou meio de lado, assim, sei lá. Com certeza. Eu acho que é bem isso mesmo. Deixa eu lançar uma aqui para vocês. Até pegando um gancho do que a gente estava falando de Rock in Rio, né? Eu, particularmente, acredito que o Rock in Rio hoje ele ser um grande festival, porque a ideia deles é fazer mais um evento de família. No último Rock in Rio, eu vi a criança de 13 anos no Rock in Rio, entendeu? Coisa que nos primeiros, quando eu fui lá em 2000 ver o Guns, eu não vi isso no Rock in Rio, agora eu vejo. Mas o que eu queria perguntar para vocês? Lola, Rock in Rio. O que vocês pensam disso? Qual que vocês acham que é o melhor? Na visão das bandas, vocês acham que as bandas preferem o Lola, preferem o Rock in Rio? Vamos botar essa dualidade aí nos festivais, para pegar a opinião de vocês um pouquinho. Cara, como banda, eu não sei, eu nunca ouvi opinião de nenhuma rapaziada, não sei como é a organização de cada um. Eu acredito que talvez por ser menos correria, apesar de ter bastante coisa, ser menos correria, o Rock in Rio ganha mais aí uma paradinha com o Lola. Porque no Lola é muita troca de palco e tal, eu acho que no Rock in Rio é um pouquinho menos. Porra, pra fã, cara, eu sou muito fanboy do Rock in Rio, sabe? Eu acho que o Lola uma parada que eu sempre falo é que o Lola nasceu como um evento indie e em algum momento eles viram a necessidade de tentar crescer. E pra tentar crescer, eles botam as bandas indies que são pra nicho junto com Red Hot, sabe? Que é uma parada muito mainstream. E eu não gosto desse tipo de mistura. Eu acho que é igual, por exemplo, eles precisaram crescer porque eles viram a necessidade de sair de onde eles faziam um evento que era um pouco menor pra fazer um no autódromo. E como é que você vai lotar um autódromo? Você vai precisar de um Metallica, de um Red Hot. Não acho legal essa mistura em dia, sabe? Igual o Eric falou. Se a Beyoncé tá no dia dela pagando os outros dias de metal, beleza. Mas no mesmo dia, você misturar públicos que são completamente indie com público mainstream, eu acho que acaba um pouco com a experiência dos dois. Eu vou dar um exemplo no Rock in Rio que eu fui pra ver o Red Hot, que é uma das minhas bandas favoritas. Tava muito misturado, nada a ver, sabe? Era Offspring, Capital Inicial, que sempre tem abrindo o show do Red Hot, e 30 Seconds to Mars.
Então, além dos fãs de Red Hot serem bastante modinhas, assim, 50%, ainda foi contaminado, digamos assim, com todo respeito aos fãs das outras bandas, mas foi assim, foi meio que contaminado com a galera que tava ali só pela selfie, sabe? E aí, isso pra fã, eu imagino que um fã de uma banda indie, que quase nunca vem no Brasil, tu poder ver o show dos caras na tua frente, e a rapaziada que só tá ali pelo Red Hot, pelo Metallica, tá cagando, eu acho que aquilo ali, porra, aquilo deve deixar muito, estragar muito a experiência. É verdade, cara. Fazer uma pergunta pra vocês aqui, meus amigos. Assim, após esse evento acabar, assim, esse evento pandêmico que tá acontecendo, né, pandemia e tal, qual show vocês queriam voltar a assistir ou assistir pela primeira vez? Essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é difícil, cara, porque eu gosto muito de ir em show, né? Então, todas as bandas que eu ouço normalmente, eu tenho vontade de ver ao vivo ainda. Mesmo as que eu já vi, eu assistiria de novo, a grande maioria delas. Então, sei lá, assim, de coisa que tava marcado e que eu queria ir, aí seria o Violator, né? Que a gente tá com o ingresso comprado. Que aí é uma banda de Brasília aí, mais underground. Junto com o Surra, que é outra banda também muito foda aí, tipo, mais nova aí. Que tava pra rolar no Rio e aí acabou cancelando por causa da pandemia. Esse é o que a gente quer ver, assim. Tipo, de resto que já tinha marcado aí pra rolar, não tinha nenhum que eu tava em vista, não. Fora isso, qualquer banda que vier pra cá, eu tô aceitando. Até o Lollapalooza. Se me derem o ingresso. Se eu tiver que pagar, eu não vou, não. Mas além do Violator, assim, um show que era a válvula de escape pra mim, pelo menos, acabamos enjoando com o tempo, né? Porque a gente foi muito show deles, era o Matanza. Então, assim, se eu pudesse acabar a pandemia, falar assim, agora vamos viver normalmente como era em 2019. Tudo que eu queria era entrar no Circo Voador pra um show do Matanza no auge, sabe? Como não tem o Matanza no auge mais porque eles acabaram, eu queria muito ver o Matanza Ritual, que veio com o baixista do Angra, o Felipe Andreoli, com a rapaziada braba aí do Metal Underground. Então acho que são esses dois shows. O que eu já paguei e não vi até agora, e o do Matanza, que era uma parada assim que esvaziava a alma. Eu acho que é isso tudo que a gente precisa agora, é dar uma lavada assim de esquecer o que foi esse período sombrio aí. E de banda internacional, tem alguma que vocês queriam ver aqui de novo ou pela primeira vez? Cara, eu espero muito que role um show desse DC aqui, cara. Que dê tempo da pandemia acabar e rolar um show desse DC antes deles acabarem. Importante isso também. Essa daí é que eu tô com mais urgência, assim, porque né, pode acabar a qualquer momento, vai saber. É complicado. É assim, uma banda que eu sempre quis ver e nunca veio por aqui, por essas bandas. Veio, mas eu acho que eu não era nem nascido. Eu acho que foi o Rammstein. Eu sempre quis ver um show deles assim de festival, né? Porque eu imagino que a estrutura deles no Rock in Rio ia ser um bagulho assustador. O show do System também, naquele quesito de lavar a alma. Pô, o System é muito seria- bom. System é muito bom, se- cara. Muito bom. Cara, é um dos Se fosse melhores shows metade que do eu que já foi em fui. 2015, já valeria Pô, a pena. excelente. Cara, um outro show que eu queria muito ter ido e eu não fui, cara, foi do Foo Fighters, cara. Pô, Eu já fui em shows Foo Fighters, fui em 2 shows deles no Maracanã em 2016, talvez 17, não lembro. E nesse último do Rock in Rio também, é outro que lava a alma também. O pequeno mochileiro falou aí, o Violator é bom demais, referência no metal nacional. Eu vou perguntar uma pra vocês, mas eu acho que vai ser só verbalização mesmo, né? Qual foi o melhor show que vocês viram no Rock in Rio, velho? Sim, de todos esses que vierem que você fala assim, pô, esse foi o melhor. Na minha opinião, vou falar pra vocês, foi o show do System, entendeu? O último show do System que eu fui, assim, que eles até abriram pro Guns, foi absurdo, na minha opinião. E na de vocês, qual que assim, é o concurso, que não tem melhor? Pra mim foi o do Não, System, só que de 2015. 2015. Mas a gente não foi no 2011, então A gente por não isso foi que em é o 2011. 2015 álcool. Mas assim, E, cara, nesse mesmo dia, teve o show do muita CPM gente- também, que foi muito foda, né? CPM. Porque assim, a gente é muito fã de System, então acho que era fácil a gente gostar muito do show do System também. Pegando uma banda que a gente gosta também, mas é menos fã assim, que não, a gente não ia gostar se fizesse qualquer coisa, eu acho que eu colocaria o show do CPM também, entre os melhores que a gente viu. Pô, mas CPM em 2015, cara, foi um dos melhores shows que eu vi nacional lá. Abrindo o palco do Né, mundo. Pô, foi do caralho, vamos dizer assim, né? Falou do show do System abrindo pro Guns. Eu acho que muita gente tem um pé atrás naquele show ali. Fala que eles estavam meio que ofuscados por estar abrindo ali. Eu acho que
Se tu tivesse no de 2015, eu acho que Mas não, superaria. Papo 10, que foi um 2011 bagulho. também foi bom, cara. 2011 eu tava lá no show do System. É aquilo, né? É. Quando a gente Eu vou tá te no falar show, os dois. a gente puxa a sardinha, né? Porque a gente foi. Pois é. Eu achei surreal, porque abriu o show com a Aê, Aê, Aô, e eu não consegui ficar em pé. Sei lá, nos Ah, próximos 30 minutos eu não conseguia olhar pro palco, porque eu tinha que me concentrar ali em ficar vivo, sabe? E era um bagulho surreal. rodinha É punk absurdo. do lado, tudo com aquele lado, né? Rodinha, né? Não era nem uma roda, cara. Era roda, Não dava pra roda formar. gigante, era roda gigante ali. Era, era uma No parada do muito louca. CPM já tava bastante assim, mas tava mais organizado, porque ainda tava rolando o palco Sunset e tal, então deu pra curtir ali e tal. E o outro show do CPM também foi com o Raimundos no último Rock in Rio, abrindo pro Foo Fighters, inclusive. Caraca, aquele show ali foi uma parada assim, foi hit atrás de hit, que foi legalzinho também, sabe? A galera tava mais desanimada porque era começo de tarde, tava vazio, mas assim, pra quem curtiu aquela época ali, porra, foi um combo de clássico absurdo. Vendo de casa, eu queria muito ter ido no do Slipknot, que o maluco pulou lá É. de cima, aquele lá. De 2011 também, né? Esse daí 2011. também foi lendário, mas a gente não tava. Então, aí, beleza. Aí sobre álbum, show, lançamento, que alguma banda, pô, aconteceu a pandemia, parou, não conseguiram lançar um show, um álbum. O que vocês estavam esperando aí veio a pandemia e parou. E aí até agora não lançou. Vocês têm alguma em mente aí? Ou que lançou e se ofuscou, né? Ou que lançou e se ofuscou porque logo depois veio a pandemia também. Eu acho que o que foi mais marcado aí foi o Sepultura, talvez, que tenha sido o melhor álbum que eles lançaram, digamos, nessa era moderna do Sepultura, né? Não sei se o Eric concorda, talvez ele discorde. Mas, Pode ser. mas se foi um puta álbum que, inclusive, eles estrearam música no Rock in Rio que a gente tava lá e foi muito foda e tal. E eu não era muito fã de Sepultura e eu fiquei, quando saiu esse álbum, eu fiquei assim, talvez seja da hora ver esse showzinho ao vivo, né? E aí, tipo, acabou. Covid e é isso aí. Pô, tem uma banda da Suíça, que é Burning Witches. É uma banda meio recente aí, elas lançaram um álbum, pô, bom pra caralho. Eu acho que foi antes da pandemia até, mas assim, a banda que tá começando, então pra vir pro Brasil demoraria mesmo. Não sei se teria vindo caso não tivesse a pandemia, mas eu percebo que tem uma fanbase no Brasil interessante, talvez tivesse rolado. E elas até lançaram outro álbum já nesse tempo que tá sem fazer show, já lançaram outro aí também. É uma banda que é nova e que eu gosto pra caramba, eu espero que venha pra cá futuramente, sim. Fora isso, não sei se teve muita não. Acho que teve muita gente que segurou o álbum, mas que acabou desistindo, porque viu que a pandemia Tentou, demora mais do que o esperado e já lançou, né? Isso aí. Muita gente tentou segurar pra lançar e já. Falar, não, vai ser 2 meses que a rapaziada não vai show, então quando a gente lançar o álbum vai ser absurdo. E aí 2 meses virou 2 anos e ninguém aguentou segurar. Agora mudando um pouquinho o assunto aí. Assunto reality show. A gente tá nessa febre aí de reality show, né? Pra tudo que é lado. Vocês acham que daria certo se tivesse um reality show, seja um The Voice específico só pra rock, ou até mesmo, pô, sei lá, botar um monte de roqueiro dentro de uma casa? Tu acha que daria certo? O que vocês acham disso aí? Porra, ia ser muito bom esse programa de rock dentro de uma casa. E se a temática se não fosse reality show entre bandas, eu acho que seria da hora largar uns metaleiros na casa, ver quem Porrada ia fica mais comer. tempo sem tomar banho. Porrada ia comer, com certeza. Vai ter É. cadeira voando. Acho que. Podia ser conflito de banda, né? Botava as bandas e aí a banda que fica até o final. Aí tem que fazer um show também, né? Todo paredão, Tipo, paredão. quando os caras brigavam, né? Vem nessa pegada aí. Reality show, eu acho que a gente fica muito com esses formatos, né, de Big Brother, que você tem que eliminar alguém. Ou então, igual foi o próprio Superstar, que era de banda, era legalzinho, mas a gente tinha o sabe Superstar. que acaba pesando pra algo que é mais comercial e Que, tal. que exato. parou, Sei lá, né? eu achei. Superstar parou, né? Parou na Globo. Só o The Voice. Acabou. Virou Acabou virou na o quê? segunda temporada, terceira, sei lá. Virou que Popstar, sei lá, alguma coisa assim que Não, foi com mas- os famosos. Morreu. lá, depois, Virou isso aí do Popstar com os famosos, eu Virou acho. Superstar. Superstar. Ou era Popstar e virou Superstar, ou era Superstar. alguma coisa assim. Foi uma É. coisa. Assim, o que eu acharia interessante de reality, não seria um reality porque não ia ter esse lance de premiação e de eliminação, seria, sei lá, pegar uma banda e fazer, seria meio documental, sabe? Tacar uma banda numa casa e falar assim, agora vocês só saem daí quando vocês fizerem um álbum muito foda, amigo.
É. E aí ia ter briga de ego e tal, não sei o quê. Não sei se seria tão legal, mas. Podia Bom, fazer Eu acho que seria seria. maneiro. Tipo assim, comercialmente eu acho que É, televisão aberta não rolava, mas numa TV fechada os caras metessem uma dessa. A MTV igual, poderia fazer um negócio desse assim, mesmo sendo não a MTV de antigamente, mas acho que caberia, tá ligado? de, igual Alguma coisa nesse formato a aí. gente falando do System. O System tem muito conflito político dentro da banda, sabe? E até de ego. A gente não sabe por que que a banda parou de lançar álbum do nada. Então imagine, depois de 10 anos dos caras separados, você tacar os quatro numa casa. Porra, câmera, microfone, e aí vocês vão se resolver, mano. Agora os fãs vão entender por que que vocês ficaram 10 anos tretadinho aí de birrinha e tal, não sei o que. Seria legal. aí na MTV ia ter o reality, né? De férias com De ex-baixistas. O Gabriel mandou aqui, ó. Big Rock Brasil, daria merda com certeza aí. É. Os caras poderiam Botar os fazer um de Cavaleira. férias com a ex-banda. De férias com a É, ex-banda, bota os Cavaleiros lá, se encontrando com com o André Sepultura, os Aspin. caras. Eu dou Falasque com o Angra, e a gente vê o que acontece. Porra, o do Angra Verso ia ser muito foda. Falasque com Aquiles, Edu, ia ser muito louco. Ah, vamos seguir nessa linha polêmica, né? Vamos dizer assim. Vocês acham que com as atitudes de roqueiros do passado, fazendo menções a drogas e outras coisas, né, ilícitas, vocês acham que com isso pode ter meio que acabando com, vamos dizer assim, com o rock? Ou vocês acham que isso não tem nada a ver? Acho que não, cara. Eu acho que muita gente consome muita música hoje em dia que fala sobre essas coisas, mas que passa batido por ser uma música que eles estão acostumados a ouvir, sabe? Acho que é normal. Eu acho que depende do nicho. É a parada. Por exemplo, o Motley Crue falava muito de drogas, sexo e rock and roll, e girls, girls, girls. Mas não é, né? Toda banda que falava por isso, então Não, falava sobre cara, eu isso. acho que pode ser até o contrário, assim, porque teve na década de 80 nos Estados Unidos a galera tentou censurar as bandas de rock da época lá, que eram bem sexualizadas, né? Tipo o Motley Crue que ele disse. E aí rolou todo um processo lá jurídico e tal, e obrigaram essas bandas a colocar um selo lá na capa, tipo de censura lá para Tem um falar que aquilo lá documentário não era sobre isso. apropriado para menores. É, tem documentário que fala sobre isso. E isso daí atiçou muito a galera a comprar esses discos, né? Então, na verdade, foi um marketing reverso lá. Eu acho que hoje em dia se naturalizou muito falar dessas coisas e isso tirou a graça do negócio, talvez. Pois é, eu acho que hoje não é mais o rock que fala dessas paradas, é o funk e outras coisas. Eu acho que o rock ele passou a se preocupar com uma parada mais ele mais de representar o seu nicho ali, digamos, umas paradas mais cabeça e tal. Acho que as bandas que sobreviveram foram essas. E não vejo ligação exatamente ali entre essa parada, não. Deixa eu manter essa polêmica um pouquinho com vocês. A gente no passado, a gente tinha, passado que eu digo 80, a gente tinha bandas aí super críticas, por exemplo, a Legião, que tinha várias críticas aí políticas. A gente tem, como vocês mesmos mencionaram, o System, porra, que é política na veia. Dia 31, agora no fim de julho, teve um show do Guns que eles estavam retornando. E aí eles começaram o show fazendo várias críticas aí à questão do americano não estar se vacinando, fazendo incentivo à vacinação em massa. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês acham que esse engajamento político, né, que o rock possui essa faceta cultural, historicamente é ligada a movimento político e tudo mais, é uma coisa da essência do rock e as bandas têm que recuperar isso? Ou vocês acham que isso não tem nada a ver, que já passou essa porra, que o negócio é fazer a música, é rock and roll e política deixa para político? Cara, eu acho que nada a ver, não. Acho que assim, tem as bandas que viveram disso a vida inteira como System e não faria o menor sentido eles largarem. E eu acho que vai muito da. Se você acredita numa coisa e você tem como falar para milhares de pessoas, eu acho que está no seu direito e dever de fazer isso, né? Então, assim, acho louvável as bandas que conseguem ter peito de vir aqui no Brasil e falar mal do Inominável e saber que vai perder metade do seu público, que pra mim é redução qualitativa, né? Você diminui na quantidade, mas ganha na qualidade, porque se você tem fãs que não batem ideia com você, não tem por que eles serem seus fãs, ainda mais quando as coisas refletem na música, na sua música, né? Então, acho que não tem que largar, não. A não ser que você seja um cara que produz uma música que não fala sobre isso. Você não sente que você poderia contribuir falando sobre isso. Então,
Se você é um isentão, basicamente, tudo bem, paciência. Eu curto dois tipos de banda, os que não se posicionam e os que posicionam. Eu acho que que você perguntou, né, se historicamente, sempre, se a gente acha que historicamente sempre foi assim e que deveria seguir assim. Eu não sei, eu tenho um pouco de ressalva de falar, de fazer essa afirmação, sabe? Eu acho que as bandas elas eram politizadas, entre aspas, mas de uma outra maneira, antigamente. Quando você falava anti-religião ou até a questão de sexualidade, assim, isso era político, mas isso não era sobre política partidária, por exemplo. E o que essas bandas pregavam muito era a liberdade. Então, partindo desse princípio aí, eu acho que a gente tem como afirmar, sim, que as bandas sempre foram politizadas, mas eu acho que isso não dita o ritmo dos posicionamentos de hoje em dia. Eu acho que são coisas diferentes. E essa pregação da liberdade incondicional, que eu acho que é correto, também abre margem para bandas que optam por não se posicionar tanto, sabe? Já que é tudo tão liberado, então tá tudo liberado, pode fazer ou não fazer. Inclusive, tem gente que se posiciona contrariamente, quer dizer, com posicionamentos mais conservadores, por exemplo, e eu particularmente não curto, mas já que tem que ter a liberdade de tudo, então tudo bem também os caras existir, tá ligado? Mas eu não sei lá, é uma coisa que dá pano pra manga mesmo. Tu acha que talvez então os dois, no caso, você já talvez então até o momento político que a gente vivia lá atrás, na época que essas bandas surgiram, tem um grande impacto, e talvez hoje não tenha tanto isso, até por a gente, aspas aqui, ter um momento político um pouco mais tranquilo do que o que a gente tinha lá na década de 80? Sim, sim. Eu acho que pode ser, cara. Eu Fala ouço aí, muita Flan. galera até da MPB falando isso, que a geração pós-ditadura, porque eles são bunda mole, não sei o quê. Fala assim, pô, mas a galera que tava na ditadura, eles tinham uma parada ali pra lutar sobre, sabe? E quando aquilo caiu, aí abre margem pra rapaziada falar de amor, falar de outras paradas. Eu acho que vai muito disso. Eu acho que talvez naquela época que o rock era muito marginalizado, talvez não porque os caras já falassem sobre, porra, sei lá, não que os caras fossem críticos ao sistema. Eles poderiam estar ali tocando com distorção e falando sobre as mesmas coisas que os músicos de blues falavam. Só que era visto como sujo, como, como ruim, como algo que fica à margem da sociedade. E pra isso eles falaram, pô, mano, a gente aqui tá igual, nós somos igual a vocês e colocavam isso nas músicas quanto sistema. Assim, não vivi o passado pra afirmar que era isso, né? Mas eu acho que vai muito disso de contexto histórico também. E eu acho que essas bandas dessa época, conforme elas ficaram grandes, e a gente tem grandes bandas dessa época, né? Aí falando especificamente de Brasil, assim, eu acho que a galera se desconectou muito da realidade, porque ficou, sei lá, quando tu começa a ganhar dinheiro, tu se desconecta mesmo, né, das coisas. Eu acho que isso pode ter acontecido, então acho que faltou um pouco essa passagem de bastão também. Tipo, no underground tem muita banda que se posiciona politicamente hoje, como o Project 46. Mas no mainstream, cara, eu acho que não tem tanta banda nova no mainstream no Brasil. E as que tiveram, que são dessa época, como eu falei, acho que elas se descolaram da realidade. Então, por isso, talvez não tenha tanto posicionamento mais hoje em dia. Sim, eu acho que até o próprio Sepultura, né, que tinha uma parada assim, não sei se foi devido à saída dos Cavaleira, mas hoje em dia é uma parada completamente diferente. É uma temática ali de não sei o que, do quadro, é umas paradas muito cabeça que não é nada, Mais não é nada filosófico, político. né? É filosófico. E assim, o System, eu acho que eles nunca vão perder essa veia, porque a causa deles é um bagulho que não se resolve nunca. Então eles estão vivendo, eles estão sofrendo pra sempre. Não é porque eles ficaram milionários que reconheceram que o povo deles foi dizimado, sabe? Eles continuam nessa luta pra sempre. Então aí é uma banda que eu acho que não tem como se desgarrar dessa temática e qualquer coisa que os caras façam vai ser com a mão, com o pé, com o corpo inteiro, né, dentro dessa questão política. Show. Beleza. Não, então, e agora sobre o podcast de vocês, eu queria saber, assim, a expectativa de vocês sobre o podcast, né? As críticas que vocês recebem, os fãs, o retorno dos fãs, e se vocês têm uma visão futura, cara, é isso aí, eu acho que vai dar certo, podcast pra frente, e é isso que a gente quer fazer, ou como vocês disseram no início também, cara, a gente criou isso aqui como um hobby, né? A gente gosta de falar disso, vamos fazer sem ter uma perspectiva futura. Mas, batendo o martelo aqui, vocês têm essa vontade aí, vamos seguir com o podcast, eu acho que é legal pra caramba, traz essa informação do rock, porque a gente tem pouca informação hoje no stream, na verdade, assim, é pouco Sim. divulgado, mas vocês têm essa perspectiva de crescimento aí do podcast? E fala pra gente aí um pouquinho.
Por mim, eu vou continuar enquanto tiver dois malucos ouvindo a gente vai seguir, assim, até por estar participando aqui. Obrigado pelo espaço de vocês, acredito Não, que show. a gente Obrigado vai a atingir você. mais gente, né? E é isso. O Eric pode falar mais sobre feedback dos fãs, porque ele é o relações externas do podcast, ele Relações que públicas. é relações públicas, ele Cara, que interage com a galera. geralmente a gente recebe feedbacks positivos, cara. Acho que a galera pega a nossa vibe de falar de uma forma mais informal. A gente não é especialista de nada e nem tem pretensão de ser, né? Uhum. Como eu já falei no começo, a gente faz um negócio que a gente gosta de fazer, a gente gosta de falar sobre isso, então a gente tá fazendo lá. E a gente tenta deixar isso claro também, tanto que o bordão que a gente fala logo no começo é que a gente o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast. Então já dá essa dimensão de que a gente tá de boa, sem querer ser grandioso nem nada. E aí, quem manda mensagem pra gente, geralmente é falando nesse sentido, assim, né? Que se identificou, de que, pô, consegue se imaginar trocando ideia com a gente também. Que às vezes a gente tá falando de uma banda que a pessoa nem... às vezes a gente tá falando de uma banda assim que a pessoa nem conhece muito, mas ela se diverte só porque a gente tá falando do nosso jeito lá. A gente mesmo fala às vezes de uma banda que a gente não conhece muito, porque a ideia é só você trocar ideia mesmo, tá ligado? Sem muita pretensão. E sobre planos futuros, cara, a gente tem pensado sobre tentar convidar gente de banda pra participar. Talvez Pô, isso vai show, dar uma repercussão maior maneiro. também. Talvez chegue mais gente. Mas também nessa pegada, assim, de um jeito bem informal, sem muita pressão. É só fazer por fazer, enquanto estiver fazendo sentido, a gente vai continuar fazendo aí. Tipo, esse bordão, inclusive, teve um maluco que mandou mensagem pra gente, pô, acho nada a ver vocês falarem que é o podcast favorito só de quem ouve o podcast de vocês, porque eu ouço vários e eu gosto de vocês, tá ligado? Não tem porquê você ficar se autodepreciando, mas acabou virando bordão, então tamo aí. E é isso, convidar, a gente quer conversar com uma rapaziada, mas, tipo, não é porque a gente vai querer conversar com a galera que a gente não gosta. É como você tem oportunidade, você tenta falar com a galera que tu gosta, que tu vai em show e tal, e é isso que a gente pretende fazer, nada... Não vamos se vender, não, vamos continuar underground. É, isso aí. Não, beleza. E, cara, aproveitando então o gancho, vocês divulguem aí suas redes sociais, né? Como é que o pessoal escuta aí o Pressão Sonora? Bom, essa função aí é do Heitor. Pô, mas tu sabe que eu sempre esqueço, né? Que agora eu não Pô, cara, no Instagram é Pressão Sonora Oficial, com as notícias mais quentes do mundo da música. Que todo dia a gente posta alguma notícia lá de alguma banda que tá lançando alguma coisa e tal. No Twitter, a gente quase não usa o Twitter. Como é que é o Twitter? Nem lembro do Twitter agora. Pressão Sonora TT. Isso aí, Pressão Sonora TT. Segue a gente lá, qualquer hora dessa a gente fala alguma coisa. E é isso, cara. Tem uma playlist no Spotify também, que o Heitor é o nosso editor, então ele faz as trilhas sonoras toda lá. E aí ele atualiza sempre a playlist com as músicas que a gente bota nos episódios. Playlist Pressão Sonora, tem só no Spotify, não tem nenhuma outra. Aí se você não usa Spotify, me desculpa. Mas tá lá só no Spotify. E é isso, cara. É assim que você encontra a gente. Eu... Esqueci o que eu ia falar. A gente tem um e-mail também, né? Que ninguém manda e-mail, mas não tem porque mandar um e-mail. Podcastpressãosonora@gmail.com. Se quiser mandar um patrocínio aí pra gente, porra, manda lá. Tem que botar a caixa postal aí, cara. Tem que falar da caixa postal pro pessoal mandar presentinho, pô. Cadê? Cara, tem umas bandas que mandam DM pra gente, às vezes, assim, perguntando como é que faz pra mandar material pra gente falar a respeito. Pô, só que a gente não tem essas coisas, né? Porque a gente só fala do bagulho que a gente curte mesmo, faz bagulho de fã. E aí eu só respondo lá que não precisa mandar nada. Só tem no Spotify, eu escuto lá e beleza. Quando tiver coisa nova, eu posto lá e divulgo. Mas, sei lá, quem quiser mandar também, a gente não tem caixa postal, não. Mas quem quiser mandar aí, mandar mensagem pra gente que a gente combina. Pega até na casa de vocês. Manda Uber, manda táxi, manda o que for. O importante é chegar. Isso aí. Bom, galera, eu vou agradecer aqui, né, a presença de vocês, cara. Foi um papo muito bacana. E pedir aí pros ouvintes aí, pra galera que segue a gente, pra também seguir o Pressão Sonora, cara. Os caras mandam muito, é notícia toda hora. Segue no Instagram também, porque no Instagram eles colocam sempre uma novidade. Tem uma banda nova, pum, aconteceu alguma coisa, eles postam lá também, tá? Então eu queria agradecer aí, Eric e Heitor, a presença de vocês, cara. Foi um papo show de bola. Diegão, quer agradecer aí também? Quero agradecer a eles aí pela presença, que assim, mesmo com esse evento pandêmico, espero vocês aqui, ó. A gente pode marcar um dia aqui, é isso aí. No Estúdio Racha, junto com a gente aqui. Tá? Inclusive Estúdio Racha, cara, vou ter que fazer o merchan também, né? Estúdio Racha, nosso patrocinador aqui, beleza? Esse estúdio maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. Rua José Bonifácio, próximo do Norte Shopping, 772, pode vir, manda direct, manda mensagem, tem lá no @Estúdio Racha, beleza?
Então, é isso, cara. Vitor, tem alguma coisa para dizer? Só agradecer a galera aí, pô, papo de altíssimo nível, entendeu? E também mencionar aí, Martinelli gostou aí do meu bordão, né? De evento pandêmico. Tu fala isso todo dia, cara. Vitão é um evento Tá também. vendo? Também agradecer Não, o pessoal mas é, cara, que mandou mensagem aqui, cara. O Daniel também, ó. Salve podcast Setor Norte. Aí, Setor Norte. valeu pra- O podcast Setor Norte é de onde surgiu o Pressão Sonora, porque foi o que eu falei que a gente começou o podcast sobre Flamengo, né? Porque ninguém me pra jogo, então agora acabava o entendi, jogo, a agora gente entendi. ficava falando no WhatsApp pra caramba. Eu falei, pô, mano, vamos fazer um podcast aí, tem coisa pra cacete pra gente falar. E aí, tamo aí até hoje. E nesse meio surgiu o Pressão Sonora, então um abraço aí pra rapaziada do Setor Norte que tá assistindo a gente aqui. Beleza. Então é isso, gente. Panorama Cast, Pressão Sonora. E um forte abraço aí a todos. E continuem seguindo a gente em todas as redes sociais. O Panorama Cast está no YouTube e no Instagram. E no Spotify também, beleza? Então é isso, gente. Um forte abraço a todos e valeu! Valeu, galera. valeu, galera. Valeu. Ô, vocês tocam alguma coisa?